Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Venha nesse instante comigo, juntos ler a palavra. Continuaremos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E eu te convido para nós, juntos nesse instante, bebermos dessa fonte e aprendermos e superarmos juntos as dores que nós atravessamos, os paradoxos que nós experimentamos, porque conquanto sendo de Deus, sendo habitados pelo Espírito, carregando o tesouro no corpo, nós experimentamos dores. Quantos não amanheceram, por exemplo, hoje desanimados, abatidos? Quantos hoje não padeceram, perderam entes? E ao mesmo tempo a gente carrega essa alegria dentro de nós. Isso é poderoso. Isso é o que nós vamos ler nesse instante. E eu te convido nesse instante a abrir sua Bíblia, reunir sua família, os seus familiares aí, filhos, cônjuge, e vamos juntos nesse instante. Verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então este ministério, ou seja, este Espírito de Deus na vida de Paulo, na minha vida, fazendo dele um apóstolo, fazendo de mim, fazendo de você um servo, né? É o que nos faz não desfalecer no caminho, não prostrar, não ir para a cama, não se entregar, não ser tomado de depressão, de desânimo. É isso que nos faz não desfalecer, como ele diz. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Antes eu não desfaleço. O que acontece em nós então? O que nós fazemos? A gente vai rejeitando as coisas que por vergonhosas queiram se ocultar dentro de nós. Sim. Imagine quantas coisas horríveis que passam dentro de nós e a gente vai rejeitando, porque elas ficam no oculto. Nós não. Nós vamos trazendo tudo à luz. Nós não vamos deixando interesses malignos, perversos aflorar, não. Nós recomendamos a nossa consciência a todo homem. A nossa vida é livre. Nós somos cartas vivas, não temos que ocultar nada. Nós não mercadejamos a palavra. Nós não estamos pregando e anunciando com interesses próprios. Nós não estamos postando e gravando com interesse em ter um grupo para expor nossas heresias, para que esse grupo nos sustente e nos alimente. Não. Paulo está dizendo que não é isso. Mas se o nosso evangelho, verso 3, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, amados, o que está encoberto ainda, oculto, e se está oculto, está naqueles que estão se perdendo. Se as pessoas não conseguem aprender e ver o evangelho em nós, é porque eles estão ainda cegos. A camada do véu da religião está sobre eles. O coração tem uma lâmina que cobre e que faz ficar duro, que não se derrama diante de Deus. A mente está vazia, falta luz, as trevas lhe cegaram os olhos do entendimento. E qual a culpa de tudo isso? Eu vou atribuir tudo culpa ao diabo? Não, mas Paulo diz que o Deus deste século, Satanás, o Deus deste século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas, tem emburrecido as pessoas. A luz não tem brilhado dentro deles e eles seguem alimentados por aquilo que este mundo, o diabo, os oferece.
O mundo segue naquela direção e segue aquela fila de gente atrás. Isso é bom e todo mundo segue. Na obscuridade, vazios, sem amor, sem graça, sem verdade, sem justiça, sem honestidade, sem princípios. Sim, e aí cega-se o entendimento. Não consegue enxergar a luz do Evangelho de Cristo brilhando neles, que é a glória de Deus, a imagem de Deus é Cristo. E aí você vai entender por que Deus se faz homem. Não é para enlouquecer todo mundo, não. É para que todos nós tenhamos uma referência na terra. Jesus é o homem perfeito, é Deus encarnado. Se você perguntar hoje assim, Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Deus vai dizer para você assim, meu filho, imite Jesus. Então eu preciso estar imitando Jesus para que a cada dia a luz do Evangelho se manifeste em mim, em direção a outros. Verso 5, Paulo diz assim, porque nós, Paulo está falando, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Não, eu não estou pregando a mim, eu estou pregando é a Cristo como Senhor e eu estou pregando é a mim como servo de Cristo, aqui para obedecer como Paulo estava e todos os outros. É assim que nós estamos, fazendo isso na presença de Deus, por amor a Deus mesmo, a Jesus, para que todos e muitos alcancem vida em Cristo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Das trevas resplandecerá a luz. E eu não vejo a hora de que essa luz de Jesus exploda no coração de cada um. Que haja um Big Bang de Deus no interior de cada um e a luz brilhe. E que Deus diga, haja luz. Como foi no início da criação, quando Deus criou todas as coisas, disse Deus, haja luz. E é a mesma ideia aqui. Deus está te recriando em Cristo, está aí tendo uma explosão de luz dentro de você, um Big Bang de Deus dentro de você, fazendo gerar vida, graça, fé. E Deus está te protegendo, porque o Espírito está aí dentro te protegendo, te guardando, te conservando, te preservando para a vida. Das trevas resplandecerá a luz, sim. Nós estávamos cegos assim, seguindo o inimigo, o diabo, nos alimentando com as migalhas deste mundo. Sim. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora sim, eu olho para Cristo e vejo Deus manifestado ali, a glória unigênita do Pai. Quer ver Deus? Crê em Jesus. Quer ser de Deus? Imite Jesus. Você só sabe que você ama a Deus e é de Deus e caminha com Deus se você estiver imitando Jesus. Ele é a revelação da glória de Deus, a glória das glórias, aleluia, amados. Então levante-se nesse instante, não desfaleça, porque esse ministério do Espírito está aí dentro de você. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sim, amados. As coisas mais valiosas do mundo da antiguidade eram guardadas em vasos de barro. Vasos simples. Vasos simples. Que embotavam. Ficavam meio úmidos. Às vezes estragavam um pouquinho, mas estavam ali dentro conservando tesouros. Sim. Quem não se lembra agora dos rolos do Mar Morto? Achados nas colinas de Qumran, nas montanhas de Qumran, guardados em vasos de barro. Sim, o vaso é de barro, mas tem um tesouro aqui dentro. Deus me habita, o Espírito me habita, o Evangelho está aqui, para que toda a excelência do poder seja de Deus e não minha.
para que de fato eu possa dizer sempre como Paulo, quando estou fraco, aí é que sou forte. É um paradoxo, amado. O vaso de barro é temporário, envelhece, adoece, mas ao mesmo tempo ele vai sendo transformado de glória em glória, porque ele carrega uma riqueza imensurável dentro dele. É por isso que nós, amados, não desfalecemos, apesar de todas as dores de cada dia, entre o sol e o sol, entre o dia e o dia, entre uma noite e uma noite, quantas dores, mas sempre agora é dia de Deus para nós, é o hoje de Deus para nós, e nós vamos experimentando tudo que um homem experimenta no chão da terra, mas não morremos, não prostramos. Em tudo somos atribulados. Sim, você e eu, quantas tribulações. Paulo que o diga, porém não angustiados. As angústias não nos matam, nós não nos cedemos às angústias dessa vida. Nós as experimentamos, mas sabendo que nós nascemos para vencer. Aleluia! Perplexos, sim, quantas vezes aturdidos. Perplexos, extasiados, assustados, porém não desanimados. Não desanime. Ainda que isso perplexou você, assustou vocês, não pare. O tesouro está aí dentro, o Espírito está aí, intercedendo por você, gemendo dentro de você e orando com você. Perseguidos? Quantas vezes? Perseguidos às vezes no ambiente de trabalho, pelo vizinho, por fulano, perseguidos por forças do mal, forças espirituais, porém nunca desamparados. Deus nunca jamais nos abandonou, sempre e sempre estará conosco, todos os dias, a cada manhã, abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes tenta a doença nos abater, as ciladas do maligno nos abater, as setas dos inimigos tentam nos destruir, mas nunca conseguem, nunca nos destruirão, porque somos de Deus. Carregamos o tesouro, o eterno nos habita e nós podemos crescer, superar as dificuldades, vencer as ambiguidades, as ambivalências dessa vida. Porque se eu não entender esses paradoxos, eu não consigo viver bem. Eu tenho que saber que quando sou fraco, é aí que sou forte. E quem tem essa consciência já caminha sim em Cristo como vencedor, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sim, a cada amanhecer, um homem que é de Deus, uma mulher que é de Deus, que caminha com Deus, ela carrega no corpo esse morrer de Jesus, a dor da vida que Jesus disse que nós teríamos na existência, mas ao mesmo tempo carregando em nós o viver de Jesus, a graça de Jesus em nós, a vida eterna em nós, os céus em nós. É assim que é, amados, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É assim que acontece mesmo, é de fato. Nós que vivemos, que já ressuscitamos com Cristo e jamais experimentaremos a morte, nós é que estamos experimentando dores e angústias como Paulo, como os apóstolos, para que outros irmãos tivessem vida, dessem graças a Deus e glorificassem a Deus. E cada vez que eu morro, mais a vida de Jesus se manifesta em mim, o poder de Jesus se manifesta em mim, mais eu experimento o poder de Deus, de modo que em nós, em Paulo e em nós, opera a morte, as dores, as perseguições, as provações, mas em vocês manifesta e vocês experimentam vida, porque a partir de nós, muitos estão sendo salvos, transformados. Sim, amados. Sim, é assim mesmo. Cada dia eu morro. Foi por isso que Deus nos amou com amor eterno. Deus, para criar o mundo, Ele criou em amor. Parte dele estava indo. Amados. Aqui nesse instante, parte de nós está indo em amor até vocês. Pensem nisso.
Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. No Velho Testamento está escrito: eu criei, por isso é que eu falei. É simples assim: eu criei, por isso é que falei. E aí eu concluo como Paulo disse: também nós cremos, por isso também falamos. A gente não cala, a vida é simples assim, a fé é simples assim. Por que eu estou lendo aqui? Por que quem está aqui pregando? Porque nós cremos. Se não crêssemos, não estava aqui. Não tem outros interesses aqui a não ser esse: de morrer para que outros tenham vida, de experimentar a morte de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós, porque o tesouro é de Deus. Eu apenas carrego num vaso de morte, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que é o Pai, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Ele. Porque todas as coisas, amados, existem por amor de vós. Tudo existe por causa de mim, de você. Deus criou tudo para que nós desfrutemos. Tudo existe por amor de vós. Sim. As dores de Paulo, as perseguições de Paulo, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas orações, os nossos jejuns, os nossos açoites, como ele está dizendo, tudo isso, amados, é graça de Deus, é sabedoria de Deus, para que vocês sejam salvos, e em sendo salvos, sendo abençoados, todos vocês rendam graças a Deus e glorifiquem a Deus que está nos céus, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se através de muitos que estão sendo salvos, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. A glória é sempre para Ele, não é para Paulo, não é para mim, não é para ninguém. Sempre que alguém é abençoado, é levantado da depressão, é curado, é salvo, é transformado, é melhorado, é restaurado, é reanimado, é fortalecido, é edificado, é consolado, sempre que acontece isso, isso tudo redunda em glórias ao Pai, não é a nós. Não a nós, mas ao Senhor da glória. Amados, por isso, não desanimamos, não. Ainda que o inimigo use a sua arma mais violenta, que é o desânimo, não ficaremos prostrados. Ainda que você e eu experimente desânimos assim, angustiosos, que dá vontade de nem sair de casa, sim, amados, nós não nos sucumbiremos. Eu olharei para o meu corpo, olharei para a minha alma e saberei com o meu espírito que a luz está aqui, o tesouro está aqui. E porque o tesouro está aqui, eu sou vencedor, eu já venci. Eu me torno forte na fraqueza, eu não me desanimo, Paulo está dizendo. E olha que as angústias de Paulo nesse momento eram muitas, como ele disse, os sofrimentos foram muitos. Pelo contrário, amados, pelo contrário, você vai levantar aí agora. Você vai dar um basta, e vai para a vida, e vai produzir, e vai trabalhar, e vai viver, e vai caminhar, e vai celebrar a vida. Não fique prostrado, não desanime. É o que Paulo está dizendo com relação a ele mesmo, aqueles que caminhavam com ele. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que essa veste velha aqui deste corpo vá acabando, vá desvanecendo, vá morrendo, vá envelhecendo e indo para a sepultura, porque é o caminho de todo homem mortal, que é pó. Isso é um paradoxo tremendo. Contudo, o nosso homem interior, o espírito que foi ressuscitado e iluminado pelo Big Bang de Deus que explodiu dentro de nós, recriando-nos em Cristo, fazendo um regênesis em nós, produzindo um novo homem, a nova mulher. Ainda assim, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu vou sendo transformado de glória em glória. E aí, amados, não tem dor deste mundo que possa esmagar, destruir esse tesouro, essa esperança que nós carregamos aqui dentro. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. As dores deste mundo, olha, amados, não se vitimize, por favor.
As dores, os sofrimentos, as tribulações são leves e são momentâneas. Duram pouco tempo. É um intervalo pequeno. É um intervalo pequeno. E são essas dores, essas tribulações que produz, grava. Sempre depois de tribulação vem a palavra produz. São as dores que nos fazem crescer, que forjam o nosso caráter, que lapida a nossa fé, que cristaliza o nosso ser, que nos projeta para os céus, que nos faz transcender a materialidade desse tempo presente, que não nos deixa sucumbir ao sistema deste mundo capitaneado pelo Deus deste século, que é Satanás, e que alimenta as multidões com migalhas, com aquilo que não produz vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem nada que possa comparar a alegria que nos está proposta no céu com as alegrias temporárias, as falsas felicidades circunstanciais desse tempo presente, das mesas que o diabo nos põe à frente. Então não se prostre agora. Vença o desânimo, a angústia agora, em nome de Jesus. Levante e ande. Confronte. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não compare com o vizinho, com o colega, com o irmão. Não se compare. Se você comparar, você perdeu. Você não está aqui para enriquecer, para ser melhor que o outro. Não. Você está aqui para imitar Jesus e pronto. Não atente nas coisas que se veem, nas construções deste mundo, de pedras, de pau, de ouros, de prata. Não. Essas coisas vão ficar. Tem um limite. É o limite da minha existência, 73 anos, a nossa expectativa de vida. Eu tenho que me atentar para as coisas que não se veem. Se eu olhar para esse corpo, para as dores dele, para as rachaduras dele, para as angústias dele, eu me sucumbo. Eu tenho que olhar e tenho que perceber, é o Deus que em mim habita, o tesouro que colocou em mim e que me projeta para a eternidade, que me faz caminhar, vencendo as dores deste mundo, as ambiguidades e as ambivalências deste mundo. Atentando nós não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, são efêmeras, são gozos deste mundo, que dura 5 minutos, uma noite, um mês, depois te deixa sucumbido na tristeza, no desânimo. É como uma alegria de festas pagãs. Dura uma noite, no dia está o corpo todo arregaçado e arrebentado. Eu tenho que atentar nas coisas que não se veem, porque as que se não veem são eternas. São eternas. Está para além do tempo que esse corpo tem para viver aqui. Meu corpo está se esvaindo e eu estou em contagem regressiva. Mas não é para a morte, não. É para a vida que está aqui guardada, o Espírito, este ministério de Deus em mim. Vença agora isso. Pela fé. Dê ordem à sua alma para que se levante. Para que saia desse estado deprimente, angustioso, triste e se levante e abra-se para a luz do Evangelho, que está irradiando, que está eclodindo, que está explodindo como um Big Bang no interior do seu ser nesse instante, e te recriando, e te regenerando, e te restaurando em Cristo Jesus. Ore nesse instante comigo. Pai, obrigado. O Senhor está aqui. O Senhor é Deus poderoso. É Deus majestoso. É Deus que ama. É Deus forte, cuja glória é toda tua. É o Deus que loucamente
guardou o tesouro mais valioso, mais precioso, aleluia, em um vaso de barro, para que justamente a glória não seja nossa, a glória seja tua, o louvor seja teu, a adoração, a soberania, a riqueza, a força, o poder, o império, tudo seja teu, Pai, o reino. Porque isso aqui, Pai, é passageiro, é leve, é momentâneo. Ficará como tudo passará neste mundo. Sim, as primeiras coisas passarão, o mar já não existirá, as riquezas ficarão corrompidas e consumidas pelas traças e ferrugens. Enquanto, Pai, ó Deus, os teus filhos entram no gozo do teu Senhor, experimentam, Pai, ó Deus, os mistérios, as alegrias celestes, porque